pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar a respeito dessa empresa que está aí na tela apresentando para vocês, tá? A AES Brasil Energia SA. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da empresa, vamos desenvolver algumas coisas aqui em relação aos números, em relação aos fatores dela. Vamos pegar algumas notícias em relação ao que a empresa tem apresentado nesse período. Vamos pegar o release de resultados da empresa e vamos fazer aquela análise que a gente sempre faz aqui com a nossa planilha, tá certo? Antes de começarmos, o disclaimer vai aparecer aí na tela para vocês, lembrando que esse vídeo não é um vídeo de recomendação, é um vídeo onde eu mostro algumas análises que eu faço para dentro da minha carteira e não necessariamente eu tenho essas ações dentro da minha carteira, tá? Então é importante você entender que não é uma recomendação e sim uma forma educacional, instrutiva aqui para poder apresentar para vocês alguns dos modelos que eu utilizo para poder fazer as minhas análises, tá certo, pessoal? Lembrando também que se esse vídeo fizer sentido para você, não se esqueça, se inscreva aí no canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Cada vez que você se inscreve, esse vídeo ele se torna mais relevante e é compartilhado com mais pessoas. Então você tem a oportunidade de ajudar o canal e ajudar outras pessoas também com as informações aqui contidas. E vamos lá. Pessoal, a AES Brasil, para quem não conhece, essa empresa aqui é a antiga AES Tietê, tá? A AES Tietê já é uma empresa bem conhecida e bem renomada aí, tá? No mercado brasileiro, tá? No fornecimento e geração de energia. É uma empresa, tá, que possui aí um longo tempo, apesar das pessoas conhecerem a AES Brasil aí por conta de alguns investidores renomados que investem na empresa atualmente, você vai ver que a empresa já tinha um histórico de resultados dentro da bolsa, tá? Ela era conhecida como AES Tietê e renovou em 2020 o seu nome para AES Brasil Energia SA, tá certo? Pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês, nós vamos dentro do site de AES Brasil, tá? E nós vamos ver o RI da empresa, onde nós vamos dar uma olhada, tá, dentro das análises dos indicadores. Todas as vezes que você precisar dar uma olhada dentro de alguns fatores da empresa, o que você precisa buscar de histórico principal, você precisa ver para você investir no negócio. Você precisa entender que esse negócio tem que dar lucro. Então, primeiro dado que você tem que buscar é um histórico de lucro. Se esse negócio dá lucro, é sinal de que ele vai dar retorno, tá certo? Então, a gente vai dar uma olhada aqui e vamos ver. Área de investidor, tá? Aqui, investidores, você vai entrar na RI da empresa. E aqui tem alguns dados e algumas informações que vocês vão ver aqui junto comigo. Por exemplo, se você quiser dar uma analisada no portfólio da empresa e ver onde ela é distribuída e como ela faz a geração de energia dela, você vai ver aqui as áreas do Brasil onde a empresa é distribuída, como é distribuída essas áreas. E o interessante é que aqui dentro do site, se você clicar, ele vai te mostrar o que é e como é e o fim da autorização para utilização, tá certo? Então você tem essa oportunidade. Se você entrar no site da empresa, você vai conseguir ver isso. Então você tem todo esse portfólio que você consegue analisar. Analisei portfólio, você consegue ver estrutura acionária, estrutura social da empresa. Tem muitos dados aqui importantes, mas a gente vai focar nesse momento, tanto aqui na central, na apresentações, tá? Isso aqui é interessante pra gente. Para você que quer investir na empresa, então você precisa entender, você vai vir aqui em apresentações e vai vir na mais atualizada, que é do mês de novembro, tá? Nós vamos abrir essa daqui. Outro local importante que nós vamos ir é aqui, ó, central de resultados. Nós vamos ver os resultados da empresa. São esses caras aqui. Nós vamos vir aqui e toda vez que você ver isso aqui, você vai ver, ó, primeiro trimestre de 2023, segundo, terceiro trimestre. O quarto ainda não foi anunciado porque ainda não terminou, não fechou o quarto trimestre. É como se as empresas pegassem um ano e dividissem ele em 4 partes. Então, a cada 3 meses, a empresa emite o resultado para os investidores de como a empresa tem caminhado, tá? Dentro dos seus resultados. E a gente vai clicar aqui no Release e vai abrir outra apresentação para a gente. Esses 2 pontos são importantíssimos para nós utilizarmos para olhar. Primeiro dado, lucro. A gente vai vir aqui, ó, e nós vamos dar uma olhada na receita da empresa e ver se o lucro dela aumentou. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma ampliada aqui, só para dar para todos vocês verem, tá certo? E aí os números ficam até melhor para se enxergar. Receita, pessoal, a gente faz essa análise aqui, ó, no sentido horizontal. Por quê? Eu consigo ver a análise do terceiro trimestre de 2022 e comparo com o terceiro trimestre de 2023, que é o mais atual até o momento. E vejo a variação. Consigo comparar os 9 meses, que é os 9 meses do ano de 2022 e comparo com os 9 meses do ano de 2023 e vejo a variação. Por exemplo, vou mostrar para vocês. Receita líquida. Essa empresa, no ano passado, no terceiro trimestre, apresentou uma receita líquida de 7,86,6 milhões, tá certo? Aqui todos os valores estão sendo dados em milhões. Já no terceiro trimestre de 2023, nós tivemos um aumento de 15%. Por quê? Passou a ser 908,6 milhões. Então, ela teve um aumento de receita. Isso é importante. Significa que a empresa está tendo mais pedidos. Então, a receita dela está aumentando. Se compararmos os 9 meses de 2022 e os 9 meses de 2023, nós vamos ver que teve um aumento de 17%. Ou seja,
é um aumento na receita como um todo da empresa. Isso é bom. Custo da energia tá aqui pra gente ver. Então teve uma queda aqui em relação ao custo de energia, tá? Margem líquida da empresa, importante, teve um aumento. Isso é bacana. O EBITDA da empresa, cara, isso aqui é interessantíssimo, porque olha só, o EBITDA da empresa aumentou em quase 51%. E o lucro líquido, se nós tivermos uma receita maior, tivemos um EBITDA maior, tivemos uma margem líquida maior, cara, o lucro vai ser de fato maior. Olha só, se no terceiro trimestre de 2022 estava 102,6 milhões, já no terceiro trimestre de 2023 está 124,4 milhões, ou seja, 21% de crescimento no lucro. Isso é importante. Olha só, se compararmos os 9 meses, nós vamos ter aí 20%, 20,7% de aumento no lucro. Então a empresa aumentou seus lucros. Pessoal, segundo indicador que nós analisamos dentro de uma empresa, olhamos para os lucros. O lucro aumentou, bacana. Agora eu tenho que olhar para as dívidas. Se eu vi que o negócio está dando lucro, eu tenho que saber o quanto de dívida esse negócio está tendo, sabe? Para eu ter uma noção. E nós vamos ver. Aqui nesse release, você tem a oportunidade de ver a geração de toda a empresa e como está distribuído isso. Então, deixo para você como tarefinha de casa, se você quiser algum dia analisar a empresa, pode olhar o release aí que vai estar esses dados para vocês. Por enquanto, eu vou focar direto naquilo que é a proposta do nosso vídeo e mostrar alguns resultados. Mas você pode fazer uma análise mais completa para você, tá certo? E aí fica ao seu critério. Lembrando que aqui está o desempenho operacional da empresa, tanto na parte hídrica, quanto eólica, quanto solares. Você vai ver o quanto foi produzido em gigawatt-horas, tá? E aí você vai ver o que foi consolidado e comparar, por exemplo, se no terceiro trimestre de 2022, a empresa, num total, ela performou com 2,705, tá vendo? No terceiro trimestre de 2023, ela fez praticamente ali mais que o dobro, tá vendo? Olha só, se você olhar quase 60%, 59%, e aí tá distribuído esse valor total aqui que eu posso deixar aqui para vocês e vocês virem olhando. E aí eu vou mostrar para vocês o que é o foco, tá? Do nosso vídeo aqui, que é a parte de dívida, índice de dívida da empresa. Aqui próximo da página 20. Exatamente aqui, ó. Página 20. Pessoal, se nós olharmos para as dívidas da empresa, a dívida da empresa nesse período aumentou. Ó, aí ele fala aqui, ó. Vou subir aqui para vocês, vou dar um zoom. Aí, para ficar melhor. A Ex-Brasil encerrou o terceiro trimestre com a dívida bruta consolidada de 11,8 bilhões. 49,4% superior ao mesmo período de 2022, onde estava 7 bilhões. O aumento do saldo é explicado por... E aí ele explica esse aumento aqui, ó, desembolso integral do BNB no Complexo Tucano, no montante de X, aí 37 milhões, você pode ver. Captação via instrumento, captação da primeira nota comercial, e aí você vai ver todas essas informações aqui. Assunção da dívida de 1,2 bilhões referente à aquisição de ventos do Araripe e Caetés no quarto trimestre de 2022. Captação de primeira debênture. Então você vai ver que a empresa teve alguns investimentos que ela fez e teve que honrar com alguns compromissos, portanto fechando seu índice de dívida aí consolidado num valor superior. E aí você vai ver que a empresa fechou, tá? O seu caixa com dívida tá ali alavancada em 3,53, tá? vezes. Então, pessoal, isso é um ponto importante a se analisar. Da mesma forma que a empresa apresentou lucros, a empresa está mostrando para a gente aqui que ela está alavancada em 3,53. Em alguns setores, esse índice é preocupante. Não que não seja preocupante no setor de geração elétrica, mas é bom ficarmos atentos para ver se esse índice não vai aumentar. Então, é um ponto de atenção, tá? Não é tão preocupante, mas é importante você ficar atento ao índice de alavancagem da empresa, tá? Apresentou lucro, apresentou receita, mas tem uma dívida aqui, tá? Uma alavancagem de 3,53 vezes, que é importante nós darmos atenção, tá? E aí tem toda a situação de empréstimo, de aquisição, de captação, tá? E aí ela vai explicando em todos os parágrafos aqui. Importantíssimo vocês darem uma olhada em todas essas situações, tá? Porque a empresa apresentou um aumento de endividamento aqui, bem alto, quando comparado em relação ao terceiro trimestre de 2022, que estava ali na casa dos 8 bilhões, 7,9 bilhões, foi para 11,8 bilhões. Então é um aumento bem significativo, que é importante nós termos no nosso radar, tá certo? Matéria importante, tá? Da Infomoney, para passarmos para vocês, a Ex-Brasil reporta um aumento de 21,3% no lucro líquido do terceiro trimestre a 124,4 milhões, que foi os dados que nós vimos ali, tá certo? E ele vai falar que a proporção que totalizou o lucro e tudo mais, mas aqui ele fala, ó, a receita aumentou, margem operacional teve um aumento,
Aí ele fala, o resultado financeiro líquido foi negativo, tá? E no acumulado no ano está negativo, tá? Tá acumulado no ano aí negativo em 4,39,4 milhões, tá? Então o lucro tá acumulado no negativo por conta da empresa ter que honrar com alguns compromissos. Em 30 de junho de 2023, a dívida líquida da companhia era de 4,4 bilhões, um crescimento de 95,3% em comparação à mesma etapa de 2022. Então já em julho ela já começou a reportar, tá? Já em junho aqui ela já começou a reportar essas situações de dívida, tá? De dívida líquida um pouco mais apertado ali. Então é importante dar. Olha lá, o indicador de alavancagem financeira médio pela dívida líquida, EBITDA ajustado, ficou em 3,1 vezes em setembro de 2023, queda de 0,21 pontos percentuais em relação ao mesmo período. Mesmo assim, ele mostra que dentro do setor em setembro já estava ali com 3,1. Porém, agora em novembro a empresa emitiu o relatório e mostrou pra gente que esse valor já está em 3,53 vezes e teve um aumento. Importantíssimo ter esses dados em análise para vocês ficarem atentos, tá certo? Apresentação da empresa. Isso aqui é muito bacana, tá? Nós fomos lá, só para lembrar vocês, nós fomos em Central, tá? Viemos aqui, ó, em apresentações, pegamos a apresentação do mês mais atual e vamos pegar um pouco da visão geral da empresa, só para vocês entenderem. E o que nós buscamos aqui na visão geral da ACE Brasil? Nós buscamos entender aqui como a empresa é dividida, a estrutura dela em geração, em termos de geração. Quanto da empresa representa a geração de energia eólica, o quanto por cento representa a geração hídrica e o quanto por cento representa a geração de energia através de placas fotovoltaicas, tá? Então a gente vem para essa legenda aqui que mostra muito bem isso. Legenda, para você entender, azulzinho hídrico, verde, fotovoltaico das placas, energia solar, e na roxinha, energia eólica. Então, dos 5,2 gigawatts gerados pela empresa, 51% dessa exposição, dessa geração de energia, veio da fonte hídrica, 6% veio da fonte fotovoltaica, que é muito pequena ainda, representa um portfólio bem pequeno, e a parte eólica corresponde a 43% dessa energia gerada. Então a empresa ela é muito bem exposta ali em hídrico e eólico e tem uma pequena parcela aí para a parte fotovoltaica. Isso aqui é um dos pontos principais. Se você descer aqui, você vai ver a expansão de projeto da empresa, tá certo? O crescimento, tá? Dos projetos. E aí você vai ver o atualmente operacional e o atualmente contratado em comparação a 2016, você vê que tem um crescimento bem gradativo aí, significativo para a empresa, tá? Aí a relação de portfólio da empresa, tanto hídrico, eólico, solar também, ou fotovoltaico, se vocês preferirem, tá? E aí vocês têm os 12 ativos aqui, tanto hídrico e a capacidade de geração deles, os 9 complexos eólicos e a capacidade tá instalada neles, e aqui tá a localização também que vocês podem ver, totalizando aí 5,2 gigawatts de geração de energia, tá certo? E aí você vê toda a capacidade da empresa. Isso é muito importante, você ter uma noção de como a empresa produz e aonde é a capacidade, o ponto forte da empresa, você vai ter uma noção do negócio como um todo. E aí é muito bacana. E aí a gente agora vai para nossa planilhazinha, tá? Nossa planilha aqui, eu vou colocar aqui para vocês, tá? A respeito da empresa, eu já tomei a liberdade de preencher alguns dados e outros eu vou preencher aqui com vocês. Peguei as informações do site Status Invest, então vou botar aqui só para vocês verem da onde eu tirei essas informações. É bacana passar essas informações para vocês. Você botar ESB3, que é o acrônimo da ação, tá? Sigla aqui, referenciada na Bolsa de Valores. E aí são os indicadores da empresa. O que eu fiz aqui dentro, pessoal, peguei o PL médio nos últimos 3 anos, que já está aqui, e peguei o PL atual, só para nós compararmos. O médio está 30,83 e o atual está 39,10. Coloquei aqui e fez a mesma coisa para os outros dados. E eu vou fazer aqui com vocês. Esses dados, vocês têm todos eles aqui, só para mostrar para vocês. Dividend yield, por exemplo. Nós temos um dividend yield médio dos últimos 3 anos aí, nos 2 últimos ela distribuiu e fez uma média aí de 1,60%, 1,60%. Atualmente ela não distribuiu nada e a previsão, de acordo com a empresa em si, tem um espaço muito pequeno para distribuição de dividendos devido a honrar os compromissos dela em relação à ampliação de projetos, dedicação ali dentro dos projetos da empresa e com as dívidas da empresa. Então o espaço é muito pequeno, mesmo fazendo um caixa muito bom, se comparado com os anos anteriores, ela ainda tem que honrar alguns compromissos e alguns projetos, então isso não dá a entender que ela vai distribuir nada por agora. E ao analisarmos esses dados, o que nós queremos buscar aqui? Algumas informações interessantes. Por exemplo, se nós pegarmos aqui o primeiro dado da tabela é o PL. Se nós pegarmos o PL atual, você vai ver que está em 38,91. E sendo que a média dos últimos 3 anos, desde que a AES Tietê se tornou a AES Brasil, veio aí na casa dos 30,77 média aí nos últimos
3 anos. Então você vê que no histórico ela está acima aqui. No atual, se você observar, está acima em relação ao histórico dela dos últimos 3 anos. O VPA dela, por exemplo, melhor dizendo, o VPA é 7,64 reais. O valor patrimonial dela por ação, de acordo com o site Status Invest, a média estava dando 7,64. Você pode observar que o valor patrimonial por ação atual da empresa caiu. Isso porque a performance da empresa foi de investir em projetos, buscar desenvolvimento em projetos e não distribuir tantos dividendos. Então você começa a observar que o VPA da empresa também deu uma caidinha. Não tão relevante assim para a gente observar e ficar focado nisso, mas diminuiu, tá? Isso mostra que a performance da empresa, o olhar do mercado para a empresa, tá dizendo que, cara, eu aposto, não aposto, o mercado tá meio aquém da situação, se investe ou não na empresa, tá certo? Tá só aguardando a expectativa. Por que dessa expectativa? A gente reflete isso no dividend yield. Nos últimos 3 anos, olha a média de dividend yield, de 1,60, o que nos mostra aqui que a empresa realmente tem investido em projetos focados no longo prazo e é uma potencial pagadora de bons dividendos, tá, pessoal? E isso é importante dizer que é potencial, porque senão as pessoas acreditam mesmo que a empresa vai sair pagando bons dividendos do nada. Pode ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho e a empresa não pague. Isso é normal. Nós temos vários exemplos aí que aconteceram nos últimos anos que interromperam um ciclo de performance de empresas. Mas a empresa é, sim, uma potencial pagadora de bons dividendos, porque a empresa está investindo em grandes projetos e está fazendo uma boa margem de lucro e uma margem crescente. Como nós vimos, a receita da empresa tem aumentado e a margem de lucro da empresa tem aumentado, como nós vimos nessa matéria aqui e nos dados que nós tínhamos dentro do release da empresa. Um outro ponto, tá, pessoal, é o PVP atual. O mercado está aceitando pagar um pouco assim. Então a empresa, mesmo com essas situações, ainda está sendo negociada acima daquilo que ela realmente vale. Dos 7,43, ela está sendo negociada hoje na bolsa a 38% acima daquilo que ela realmente vale ali no valor justo dela de valuation, de acordo com o site Status Invest. E esse PVP atual está acima daquilo que ela ofereceu nos últimos 3 anos, se nós pegarmos a média. Então, se pegar no histórico, está acima. Pessoal, pontos importantes. Analise esses dados, tá? Esses dados, você não deve levar eles ao pé da letra, porque, como eu disse, a empresa ainda está com 3 anos, ela precisa de um pouco mais de margem para gerar histórico, e aí nós termos dados mais afunilados, que vai nos dar uma acuracidade melhor nos resultados, e vai poder determinar aquilo que a gente busca dentro da empresa. Hoje a gente busca olhar para esses dados, mas o que realmente nós buscamos aqui é entender se a empresa está gerando lucro, se a empresa está tendo um índice de dívida menor, tem diminuído esse índice de dívida, então a gente busca esses dados. Análise do ROI da empresa. Pessoal, essa análise de ROI da empresa tem melhorado, tá? Então a gente bota assim uma análise ok, tá? Pode ser melhor, mas ela tá ok. Análise de dívida da empresa é um ponto de atenção, tá? É bom você ficar focado na análise de dívida da empresa para você saber se ela tem diminuído ou se isso tem aumentado, tá? Atualmente está em 3,5 vezes, mas é importante você dar uma análise. O EBITDA da empresa tem melhorado, tá? Então a gente tem visto uma melhora significativa. Vou dar um ok aqui também, então é importante você analisar isso, tá? ROI da empresa, eu vou botar uma situação até normal. Assim, fica difícil definir se o ROI da empresa está realmente muito bom ou se está ruim. Por quê? A empresa vai ter sim uma melhora. Atualmente ela não está tão boa em relação ao ROI da empresa. Então eu vou deixar só um ponto de atenção também, para você analisar aí, às vezes olhar em casa e achar que eu não passei por isso batido. Free float da empresa é ok, está ali na faixa de 53%, vou mostrar para vocês, tá? Tá, 52,68, é um free float ok, porque uma boa parte, a metade da empresa, por exemplo, está nas mãos dos controladores e a outra parte está distribuída para o público para poder adquirir, tá? Ok. O aumento nas receitas, nós vimos que tem aumentado. O aumento nos lucros, nós vimos que tem aumentado. O número de ações alugadas, eu acredito que são bem baixos. E se for bem baixo, é bem legal e bem interessante pra gente, tá? Olha só, bem baixinho, tá? 0,05, então é ok também. Uma outra informação aqui, eu vou pegar para vocês e vou mostrar vocês índice de volatilidade. Enquanto o Ibov está aqui, ó, em 17,95, a ES Brasil, ou a ES Brasil, está ali em 22,48, então tá bem pertinho, tá? Diferença de 5 pontos, então não oscila tanto no mercado, tá ali bem pertinho, tá? Outra situação, tag along ali 100%, isso aqui é muito legal, é a proteção legal concedida aos acionistas minoritários em operação de venda do controle da sociedade. Isso daqui o que significa, pessoal? Se a empresa for vendida para outro controlador, você tem os mesmos direitos que os controladores majoritários da empresa atualmente. Seus papéis vão ser negociados na mesma proporção, tá? Quando eu digo em relação a valores e a direitos, tá certo? Então tag along de 5% dá uma proteção bem bacana, tá, pessoal? Importante esses dados. Vamos lá, valor atual aqui deve ter caído um pouquinho, tá 10,18.
botar aqui, 10,18. Se nós buscarmos aqui, olha só, Genial Invest, por exemplo, deu preço-alvo da ação em 10,40. Ou seja, ela já está bem próximo do valor que ela deveria estar sendo negociada ali, que é o preço que eles acreditam que é o que ela vai atingir no ano. Lembrando que no ano essa ação teve um pico bem interessante aqui, ela chegou a valer R$12, 12,69 foi o maior pico dela no ano, e de lá para cá ela deu uma caída legal, tá? É importante vocês saberem dessas análises, dessas informações, mas diferente da Genial, tem outras análises que põem aí preço-alvo na casa dos R$11, se você vê o Safra. Se nós observarmos aqui, ó, a Space Money aqui, a XP vai colocar R$15 por ação, que é um cenário bem otimista. Atualmente eu não acredito que chegue a esse valor de 15 não, tá? Eu acredito que ela fique aqui por 10, 11, até 11,50 aqui, pelo JP Morgan aqui que tá analisado aqui, feito a análise, ela vai de 10,50 ali até 11,50. Eu acredito mais nessa análise mais real aqui, entre 10,40 a 11,50. Eu fico nesse valor aqui, mas é importante vocês terem essas projeções. O que você tira de conclusão dessa situação? Eu vou fazer as considerações finais e vou falar para vocês o que eu levo em consideração aqui, o que eu acho da empresa para mim, tá, pessoal? Para minha carteira. Lembrando, se esse vídeo fizer sentido para você até agora, não se esqueça, se inscreva no canal e nos ajude aí compartilhando esse vídeo também e deixe nos comentários seus feedbacks, tá? É importante para a gente ter noção do que vocês estão pensando aí do outro lado. O que nós podemos concluir aqui dos dados que nós buscamos dentro dessa análise em relação à AES Brasil? A empresa ela apresenta lucro, nós vimos nos resultados, nos dados, buscamos isso. A empresa possui boa liquidez na bolsa, onde nós conseguimos negociar as ações da empresa. É muito mais fácil de se vender e de se comprar as ações da empresa, tá? A empresa possui bons projetos de longo prazo, onde ela tem buscado aí ampliar, tá? Ela tem buscado diversificar sua geração de energia. Nós vimos que o projeto da empresa em relação à pipeline tá focado ali em energia eólica e energia fotovoltaica, tirando um pouco da concentração que a empresa tem dentro do setor hídrico, onde ela fica muito exposta. E aí, se tiver alguma eventualidade, uma crise, ela não tem uma forma de se proteger. Isso é uma forma bem interessante quando nós pensamos com a mente de investidor. Um ponto importante também é a atenção nas dívidas da empresa, onde se a projeção de dívida da empresa sair aumentando numa larga escala, é bom ficar atento para você não colocar seu dinheiro e acabar tendo que ficar com o dinheiro empacado numa situação que talvez venha te dar um prejuízo muito grande, sendo que tem outras empresas também. Aqui no canal deixei algumas empresas do mesmo setor, tá? Uma das que eu posso citar aqui, que tem vídeo dela aí no canal e o card vai aparecer para vocês, é a Auren, que é do mesmo setor e talvez esteja mais interessante, faça mais sentido para você que está aí me ouvindo, tá? Não é uma recomendação, lembrando, tá? Mas tem vídeo aí no canal falando a respeito da Auren, tá bom, pessoal? Não encare como uma recomendação, não tô mandando você trocar uma pela outra, mas estou falando que você pode analisar essa empresa também, que é do mesmo setor ali, é do mesmo segmento. Então vale a pena, tá, pessoal? Anotar e olhar outras empresas também. Em relação à AES Brasil, eu penso o seguinte da empresa, isso aqui, ó, em análise para investir pensando no longo prazo. É uma empresa que vale a pena você manter ela ali em análise, deixar ali para você ficar de olho nela. Olha, pode ser que tenha uma projeção melhor, pode ser que tenha uma projeção para longo prazo interessante. Talvez faça sentido para minha carteira aí, tá certo, pessoal? Então é importante você analisar esses pontos e ter a sua posição. Não ir porque eu estou fazendo, porque eu gosto de lembrar sempre que eu não estou recomendando nada, eu só estou mostrando a forma como eu busco analisar algumas empresas que fazem sentido para compor a minha carteira, tá? Então deixa essa empresa aqui em análise, se o papel dela cair ali a um preço que eu acho que acredito que seja interessante, eu vou investir. Se não chegar a esse patamar, eu também não faço tanta questão, porque eu sei que existem outras empresas que têm a mesma ali projeção em termos de negócio, talvez esteja até numa situação melhor, mais confortável para se investir. E é isso, pessoal. Se você gostou, não se esqueça, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários no feedback e fique com Deus todo mundo. Valeu, pessoal.